Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal. Pessoal, nesse vídeo, atendendo a pedidos de vocês, muitos comentários, eu pude ver de todos vocês nos vídeos que nós fizemos aí, a série de 5600G, 5700G, usando esta placa, desculpa, até bugado, tô emocionado, usando essa placa-mãe, e o pessoal me perguntou muito, Titão, como é que fica o negócio, hein, se eu quiser a DS3HV2? Nesse vídeo vamos fazer um unboxing dessa placa, vamos conversar sobre as diferenças entre as duas e depois eu quero que vocês coloquem nos comentários aí o que vocês acharam, mas também qual delas que vocês têm. Quero muito saber se vocês acabaram comprando essa daqui mesmo ou decidiram por essa aqui ou se vocês já tinham, né? Qual que é uma dessas duas placas. Lembrando que eu também vou falar quais processadores você pode usar e tudo mais e vou montar depois um PC com ela pra gente dar uma navegada na BIOS. Eu acredito que é 100% igual, mas se mudar alguma coisinha a gente vai descobrir. E vai ter otimização em 5600G e 5700G nela também, tá? Então antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pro seu amigo aí, ó, que está na dúvida entre essas duas placas-mãe, qual comprar. Essas são os melhores custo-benefício que nós temos no mercado nesses tempos aí. Considerando também aquele upgrade que eu sei que muitos de vocês querem fazer, que é o 5800X3D, porque essas duas suportam ele 100% bem. Eu vou deixar essas duas placas-mãe no primeiro link da descrição. Se vocês comprarem qualquer uma delas pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Basicamente eu quero só resumir sobre isso, já que nós falamos sobre compra. Turma, entre essas duas, no momento que você clicar no link, compra a que tiver mais barata, tá? Porque elas são muito boas realmente. Vamos aqui, ó, câmerazinha de detalhes para vocês. Uma coisa assim, é muito legal, vocês já podem observar que já tem aqui um selo, ó, AMD Ryzen 5000 Desktop Ready. Então você não precisa atualizar BIOS antes de montar o seu PC, porque ele já vai funcionar direto, tá? O pessoal sempre tem essa dúvida, mas não, esse lote já é novo o suficiente, né? Comprando nova hoje, para que a BIOS venha atualizada, tá? Bom, vamos abrindo aqui, primeira coisa que nós vemos é cabo SATA, ela acompanha dois cabos SATA, nem todo mundo mais usa, né, cabo SATA hoje em dia. E vamos tirando aqui já a placa-mãe do plástico. Deixa eu ver na parte de baixo o que tem aqui, ó. Bom, manual é, claro, o espelho traseiro da placa-mãe. Isso é de praxe e outro manual aqui com as informações sobre a placa em si. Eu vou guardar essas coisas aqui porque eu realmente não vou usar agora, né? Então eu vou deixar guardadinho aqui, turma. Daqui a pouco nós vamos olhar de pertinho aí a placa-mãe. Esse cheiro de hardware novo é sempre uma delícia, cara. Sempre uma delícia. Ó, novinha. Lacradinho, ó, 100% lacradinho aqui a placa. Vamos tirar do plástico, pegando no ferrinho do plástico aqui, tá? Do dissipador, enfim, dissipador não, né? Do suporte do cooler AMD. Eu vou colocar aqui em cima. Vamos pegar aqui o plástico, ó, dobrar, guardar para a gente poder usar a placa em cima da caixa da placa-mãe. Até aí, tudo bem. Vamos para aquela primeira inspeção visual aí, bem de pertinho, tá? Quero mostrar para vocês aqui a placa, então. Vamos lá, vamos erguer aqui, ó. Turma, a concepção dessa placa é bem parecida com a outra. É claro que mudam algumas coisas. Por exemplo, essa aqui tem 4 slots de memória, mas tem que ter atenção sobre como que você vai estar populando esses slots de memória, porque se você quiser frequência muito alta, não rola colocar os 4 pens de memória, né? Eu vejo, ainda hoje, acontece do pessoal que ainda não tem essa informação, querer colocar 4 memórias aí de 3600. Existe o risco de não subir os 3600 MHz. Eu digo que no melhor cenário, considerando sorte, mas se você comprar a memória RAM adequada, aquelas que eu sempre indico nos nossos vídeos, ou seja, alta compatibilidade, você conseguiria aqui até 4 de 16 a 3200 MHz, de modo geral, a funcionar 100% bem. Mas não adianta comprar qualquer memória, tá? Tem que comprar a memória que eu vivo recomendando para vocês, que ela tem mais compatibilidade e isso muda muito de fabricante para fabricante. Tem que ter atenção com isso aí. Então assim, primeira diferença é claro, que vocês já estão vendo, 4 slots contra 2. Para o pessoal que só precisa de 32 de RAM, coloca 2 de 16 nessa outra aqui, acabou, tá lindo, tá 100% bem, tá? Vamos continuar olhando ela aqui agora para ver quais mais seriam aí as diferenças, né? Quais diferenças nós temos a mais aqui. O circuito de alimentação do processador, turma, ele é basicamente a mesma coisa. Pode ser que mude uma bobina, um MOSFET, alguma coisa nesse sentido, mas sobre a capacidade desse circuito de alimentação do processador
em alimentar um processador, vocês conseguem usar até um 5800X 3D aqui sem problemas, tá? Ela vai entregar 100% bem a energia que ele precisa. Agora tem uma coisa nessa placa aqui que é diferente da outra, que eu particularmente gosto muito nessa aqui, já mostrei no vídeo de unboxing dela, que é o seguinte: essas placas, turma, são de concepção micro ATX. O que significa isso? A altura delas é essa aqui, né? Os pontos de montagem estão aqui. As ATX normais, elas viram um pouquinho mais para baixo, então elas são um pouco mais compridas, até aí tudo bem. Mas por ser micro ATX, observe aqui o seguinte cenário. Você tem essa placa-mãe, você vai colocar uma placa de vídeo aqui com certeza. Placa de vídeo geralmente utiliza 2 slots. Aí você de repente vira e fala, pô, eu quero colocar uma placa wireless e Bluetooth interna. Você só teria esse último slot aqui, que por mais que ele seja o comprimento de 16x, primeiro que ele é fisicamente 4x, né? Então ele não tem a ligação elétrica de 16x, mas esse é o único slot que você consegue colocar. Você pode colocar a plaquinha 1x aqui sem nenhum problema, tá? Só que você coloca aqui, ela é um pouquinho alta, tampa um pouquinho ventoinha de placa de vídeo, né? Então isso aí é uma questão. Agora olha só o design dessa aqui. O primeiro slotzinho PCI Express, ele é 1x. Então você põe a placa wireless, a placa de vídeo fica para baixo. Então tem esse charminho aqui nessa placa que eu gosto bastante. Eu gostaria na realidade que todas as placas micro ATX fossem nessa pegada. E do primeiro slotzinho ser 1x. Porque hoje em dia ou você pode querer colocar uma placa wireless ou quem sabe uma placa de som bacana e tampar a ventoinha de placa de vídeo. Não é uma boa ideia, né? De resto, turma, elas são muito parecidas mesmo. Agora, quero falar uma coisa para vocês. Essa M Gaming, ela é de concepção, ou seja, projeto um pouquinho mais antigo do que a DS3HV2, que é a UD, né? Que seria Ultra Durable. Seria essa linha da Gigabyte que vem trazendo até hoje. Antigamente tinha essa linha M Gaming, hoje eles não desenvolvem mais produtos dessa linha Gaming, né? Seria ou a Aorus ou a própria aqui DS3H, UD e coisas desse tipo. Então assim, essa aqui vocês podem observar que ela tem um HDMI e um DVI, enquanto essa daqui tem até um conectorzinho VGA, que ainda é uma mão na roda para muita gente. Cadê? Ele tá aqui, ó, conectorzinho VGA. Ainda é uma mão na roda para muita gente, dependendo do tipo de monitor que vocês têm. Agora, uma coisa que o pessoal comentou bastante, que infelizmente é uma verdade, tá? Nenhuma e nem a outra tem conector endereçável a RGB 5 volts. Então, se você comprar um gabinete com RGB, você vai ter que usar o controlador do gabinete. Se você comprar um water cooler a RGB, você vai precisar usar a controladora que geralmente vem, tá? 99% dos water cooler vem a controladora ARGB do water cooler. Você não consegue ligar na placa-mãe. Mas assim, eu particularmente, eu não me importo com isso, né? Quantos computadores nós montamos aí usando direto do gabinete, outra controladorazinha, porque o fato de ter na placa-mãe, legal, mas você vai ter que instalar o software dentro do Windows para controlar os efeitos de luz. E eu não gosto muito de ficar instalando programinhas aí dentro do Windows, mas esses de RGB que dá tanto probleminha, né? Então, essa é a minha opinião. De repente tem o pessoal que usa aí, gosta e não tem problema, mas eu recebo direto mensagens de pessoas tendo problema com isso aí. O que essa daqui tem, então, de RGB? Por incrível que pareça, elas têm assim, acho que o obrigatório pela AMD. Vou mostrar para vocês aqui, ó, bem próximo, né, do socket do processador. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui para mostrar certinho, ó. Bem próximo, cadê aqui os conectores? Aqui, ó. Tem um conector aqui, tá escrito LED CPU, né? LED CPU. Isso aí é do Rate Prism, lá, aqueles air cooler da AMD, os parrudão aí, que tem esse conector de 4 pinos aí, 12 volts, o RGB normal sem ser um endereçável. Então esse é o único conector RGB que essa placa-mãe aqui tem, tá? É o único. Não tem mais nada nem em cima, nem embaixo, absolutamente nada. O restante das coisas, deixa eu confirmar, é muito parecido. Vamos falar aqui sobre questão de ventoinhas, deixa eu só fazer contagem. CPU Fan, beleza? Tem um Sysfan aqui, é isso? Sysfan 1, tem o Sysfan 2 aqui? Ou não tem também o Sysfan 2? Só tem um Sysfan. Só tem um Sysfan. Que engraçado, né? Essa daqui tem a CPU Fan, mais 2 saídas para ventoinha. Eu vou colocar isso aí para que vocês possam ver o que a gente está falando, né? Porque só comentando assim fica um pouquinho exótico, né? Então, olha só. Aqui estão as duas para vocês. Vamos dar uma alinhadinha, né? Que senão o toque fica louco. Aqui eu estava dizendo o seguinte. Nós temos CPU Fan e uma Sysfan aqui, que geralmente é a ventoinha traseira do gabinete, né? Mas no caso, poderia colocar aqui um divisor, né, o splitter de ventoinhas e jogar para trás do gabinete. Agora essa aqui tem CPU Fan, o mesmo Sysfan bem próximo aqui, e um outro Sysfan KD aqui embaixo, né? Então ela tem até mais saída de ventoinhas do que a DS3HV2, cara. Interessantíssimo isso daí, viu, turma?
Isso eu confesso para vocês que eu não lembrava. A DS3HV2 só tem uma saída para ventoinha além da CPU Fan. Eu sei que o pessoal com certeza deve querer saber, tá, mas o que eu faço nesse caso? Por exemplo, turma, quando você compra um kit de ventoinhas, geralmente eles mandam um divisor. Nesses divisores, geralmente você liga 4 ventoinhas na mesma saída sem prejudicar a questão da rotação. Então vamos supor que seu gabinete tenha muitas ventoinhas. Você poderia ligar um divisor aqui em um do SysFan e outro divisor do próprio CPU Fan. Uma dessas saídas do divisor vai para o cooler do CPU, até aí tudo bem. Outras para as outras ventoinhas do gabinete, esse aqui para as outras ventoinhas do gabinete. Então você teria possibilidade de ligar, contando com divisores, aqui 1 para 4, ou seja, 4 ventoinhas. Aqui uma é do processador, então nós temos 5, 6, 7 ventoinhas adicionais, considerando 2 divisores 1 para 4, tá? Sem nenhum problema de estar usando isso daí. Mas é basicamente isso, tá? Nossa, eu tô olhando aqui, os VRMs são muito parecidos, parece que tem até as mesmas inscrições ali nos componentes, mas enfim, teria que fazer uma análise bem profunda aí desse circuito de alimentação para poder afirmar isso aí. Mas honestamente não tem mais nada o que falar sobre essa placa, só a gente saber esse princípio básico de que pode-se usar tudo até o 5800X 3D, não pode usar 3900X, 3950X, 5900X, 5950X, não pode usar. O limite é mesmo o 5800 3D. Agora uma coisa também, um outro processador de geração mais antiga que não é recomendável que se utilize, Ryzen 2700X, por incrível que pareça, ele puxa muita corrente e forçaria demais o circuito de alimentação dessa placa-mãe. Agora, por que eu, só para fechar o vídeo assim, né, pessoal, por que não pega uma B550? Turma, é o seguinte, B450 hoje tem a grande vantagem que, por exemplo, vamos supor que você seja aquele rapaz que tem uma A320 e está querendo dar um upgrade de placa-mãe, mas você ainda tem um Ryzen 1600AF, um 2400G, processadores assim. B550 não funciona 1600AF, não funciona 2400G, não funciona uma série de processadores mais antigos. Enquanto a B450 funciona tudo, a única limitação é o próprio circuito de alimentação. Enquanto a 550, por mais que tenha uma alimentaçãozinha até um pouquinho melhor, não tem BIOS para isso, não tem BIOS para fazer ligar esses processadores aí dessas outras gerações. Então assim, é muito mais seguro a compra pela B450 dependendo do seu caso. Agora sim, se você vai montar o PC como novo hoje e está sobrando orçamento, você pode sim fazer o salto para uma B550 sem nenhum problema, mas não precisa. Porque eu sei que basicamente mais de 90% de todo mundo aí começa com o processador X e quer finalizar o kit com o 800X 3D, porque ele é um espetáculo em jogos e em várias outras coisas. Então é um exemplo, tá? Porque gastar mais na placa-mãe não vai te trazer nenhum benefício real. Entre isso aqui, com 800 3D, vamos colocar o limite logo, 800 3D, e uma 550 com 800 3D, o desempenho será o mesmo. O desempenho será literalmente o mesmo. A única coisa que você ganharia usando a 550 com 800X 3D é o PCI Express 4.0, tanto no slot da placa de vídeo quanto no primeiro M2. Mas o placa de vídeo, isolados os casos, pouquíssimos os casos que dá diferença. É raríssimos os casos aí, 650 XT, que é uma Radeon, dá diferença. A diferença é basicamente nula no restante das placas de vídeo. PCI Express 4.0 no M2 é mais rápido, mas você também não sente se você comparar com um bom NVMe 3.0. Não dá para sentir. Experiência própria eu tenho ali e posso falar. Então assim, não vejo sentido para gastar mais na placa-mãe nessa altura no campeonato. E outro, um produto igual a esse aqui, com baixo custo, depois quando você quiser trocar o PC daqui a alguns anos, é mais fácil vender perdendo menos dinheiro, tá? Então é isso. Se bem que assim, estamos falando aí, casa de R$600, 550 é 850, no máximo R$900. Não é muito, mas para alguns pode ser que faça diferença em comprar outras peças para o PC. Por exemplo, essa diferença de dinheiro, você poderia comprar mais um pente de memória de 16 GB, né, para você já começar, quem sabe, com duas de 16, sabe assim? Então tem coisas que vocês devem alinhar no orçamento de vocês para fazerem a melhor decisão. Mas qualquer coisa, comenta aqui embaixo também. A gente tenta orientar da melhor maneira possível, tá? Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais!